Hi everybody! Então vamos para as dicas da part number 2, Interacting as a Pilot, interagindo como piloto. Nessa parte do teste, vocês terão 5 exercícios. Então, 5 exercícios que terão que interagir como piloto, ou seja, resolvendo mal entendido ou confirmando informações, ok? Sempre serão pilotos de uma aeronave, bimotor, com passageiros a bordo. Então, sempre terão problemas relacionados a técnicos, problemas com a aeronave, problemas a bordo, com passageiros, ok? No solo ou em voo. Então, todos os problemas terão que ser resolvidos. Uma dica legal para quando a avaliadora começa ou o avaliador começa a passar a informação para vocês, por exemplo, you are taking off from Frankfurt Airport, listen to the controller and read back. Essa parte, criem abreviações. O interessante é vocês conseguirem anotar, porque vocês terão papel e caneta em mãos, conseguirem anotar qual é o controlador, ok? Frankfurt, e se é um departure, center, ground, approach e assim por diante. Então, criem abreviação e com a abreviação vocês com certeza vão anotar todo o conteúdo necessário e relevante, ok? Após isso, vem a parte do áudio, né? Então, com o áudio, vocês terão que anotar todo o conteúdo para poder fazer o cotejamento com rapidez ali. Então, uma ideia legal é vocês criarem abreviações. Então, usarem as abreviações aeronáuticas. Com as abreviações, vocês conseguem anotar o conteúdo total e conseguem passar o conteúdo todo sem perder nenhum detalhe importante. Conteúdos relacionados a scope number, altimeter setting, altitudes, flight levels, frequency. Então, tudo isso será passado e vocês terão que fazer o readback. O ideal, com certeza, é estudar abreviações e criar as suas próprias quando for necessário relacionado a algum tipo de problema. E sim, poder lê-las com rapidez e fazer o readback com rapidez, ok? Abreviações ajudam demais nessa parte. Após essa parte, o avaliador vem com o conteúdo ou com o problema que será acontecendo no seu voo, ok? Ou com a sua aeronave ou a bordo. Ele geralmente traz alguns detalhes e esses detalhes nem sempre são importantes para serem informados. Então, vocês podem eliminar e usar só o conteúdo relevante. Como, por exemplo, you are in cruise flight at flight level 300 and you suffer a sudden decompression. Talk to the controller, talk to the center, inform your problem and say your intentions or request. Então, nesse conteúdo, por exemplo, you are at flight level 300 and you suffered a sudden decompression. Caso não consiga pegar ou entender that you are, que você está no nível tal, mas que você conseguiu entender que você está sofrendo um problema com a despressurização, isso que seria relevante e importante, ok? Então, informe pelo menos o problema principal e tome a sua decisão ou solicite o que for necessário relacionado a esse tipo de problema. Por exemplo, quando você inicia a interação, poderá usar we are suffering, we suffered, we had, we have been suffering a sudden depressurization, ok? Se quiser dizer, acrescentar dizendo and we are at flight level 300. Aí em seguida, já diga suas intenções ou solicite. Request immediate descent or request an emergency descent. We will start an emergency descent. Ok? Então, geralmente, junto com essas informações, você já traz a intenção também. Ok? O que você gostaria de fazer. Geralmente é descida até o flight level 100, for example. Request immediate descent to flight level 100, as an example. Ok? No geral, o problema principal foi informado, algum detalhe ou não, se você não se lembrar, por exemplo, do nível de voo, não tem problema, e solicite ou diga suas intenções, ok? Quanto maior o número de detalhes, melhor, só que cuidado para não se confundir com muitos detalhes, ok? Informado o problema, o áudio de interação do controlador é colocado. Então, depois que o controlador respondeu, provavelmente ele vai ou entender errado ou só pedir para confirmar, ok?
Quando ele pede para confirmar, supomos que o controlador entendeu que você tenha sofrido uma sudden depressurization and you request to start descent to flight level 100. Quando você tiver que confirmar essa informação, por exemplo, tente iniciar dizendo, se o controlador é Frankfurt Control, affirm or affirm. Tenta evitar a palavra affirmative or affirmative, que pode ser confundida com negative, ok? Só affirm or affirm é suficiente. Então, o controle, Frankfurt Center, affirm. E aí você repete qual é o seu problema. We suffered a sudden depressurization and request immediate descent to flight level 100, ok? Ah, teacher, mas eu não consegui lembrar de solicitar novamente. Não tem problema. Pelo menos repetindo qual é o seu problema, qual foi o seu problema principal, é o importante, ok? E aí, então, fará o readback, provavelmente, do restante das instruções que o controlador passará para vocês, ok? Então, esse é o ideal para ser respondido. Quando a avaliadora chegar com a perguntinha What did the controller say? O que o controlador disse, ou seja, no último áudio, quando vocês forem contar esse conteúdo interessante, é sempre trazer frisado ali o mal entendido, ou seja, o mal entendido ou o que foi pedido para confirmar. The controller asked me if I had a problem with depressurization, okay? And if I was descending to flight level, if I was requesting to descend to flight level 100, ok? Tente explicar a situação, o mal entendido ou a confirmação do problema. E traga, obviamente, a informação do readback. Mas se ficou uma coisinha para trás das instruções do controle, não tem problema. O importante é vocês informarem qual foi o mal entendido e qual foi a confirmação pedida, solicitada pelo controlador, ok? Ficou algum detalhe para trás, não tem problema, porque vocês já interagiram no áudio anterior, quando o controlador veio com o mal entendido ou pedindo a confirmação, ok? Essas são as dicas, and see you on the next video.